Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de julho. E eu já vou logo ao que interessa, já vou logo falando dos livros, que eu espero que esse vídeo não fique longo. Toda vez que eu falo que o vídeo vai ficar curto, ele acaba não ficando curto, fica longo, então vamos logo ao que interessa. O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês é de uma autora nacional, e é de uma autora, assim, muito conhecida, é uma autora, assim, famosérrima no Amazon, mas é uma autora que eu nunca tive a oportunidade de ler os livros dela. Eu estou falando da autora Tatiana Amaral, e o livro é O Professor. Esse livro aqui é lançamento da autora, tá? Essa autora aqui é muito conhecida por escrever a série de livros Função CEO, que eu não tive oportunidade de ler. Quem sabe futuramente eu leia, esses livros e volte aqui para comentar com vocês o que eu achei dele. Mas hoje eu vou falar do livro O Professor. Esse livro aqui, gente, ele conta a história da Charlotte. Ela estuda letras e literatura, ela é uma ótima aluna, ela já tá para se formar. E o sonho da Charlotte é ser uma escritora. Inclusive, o trabalho de conclusão, do curso da Charlotte é um livro. Ela tá escrevendo um livro, adulto, um livro erótico. Só que no último semestre ela acaba tendo um pequeno probleminha, o seu professor e também orientador do seu trabalho acaba reprovando o seu trabalho. E ela acaba, confrontando, o Alex para saber o porquê que ele reprovou o trabalho dela, um trabalho que ela tem se dedicado tanto tempo da vida dela, um trabalho assim que ela tá fazendo com todo amor e carinho, por que ele acabou reprovando. E ele acaba explicando para ela, que a Charlotte não consegue, expressar adequadamente os sentimentos dos seus personagens. Isso acabou incomodando, isso dificultou muito o trabalho dela e por isso que ele acabou reprovando o trabalho dela. Mas a Charlotte, assim, ela fica muito brava, ela não consegue entender isso. Mas no fim, a Charlotte acaba descobrindo que ela não consegue, na verdade, expressar o sentimento dos personagens porque ela nunca viveu isso, A Charlotte é uma menina, assim, inocente, uma menina virgem. Então, assim, ela não sabe porque ela não tem experiência com isso. Então, ela acaba pedindo para que o Alex acabe ajudando ela nesse trabalho, acabe ensinando a Charlotte, expressar os seus sentimentos, e para ela expressar adequadamente os seus sentimentos, ela vai ter que passar por isso, ela vai ter que viver isso, E eles acabam entrando, num acordo, um acordo que não rompa, a barreira da ética, entre professor e aluno, e então o Alex começa a ensinar a Charlotte sem romper, essa barreira. E é um trabalho, assim, meio complicado, meio difícil, porque o Alex se sente muito atraído, pela Charlotte, e a Charlotte também se sente muito atraída por eles, e isso acaba sendo bem conflitante pro casal, assim, e acaba sendo muito difícil, e o livro gira em torno disso. E por que ele ficou em último colocado no mês de julho, minha gente? Por quê? É o seguinte, gente, eu sei que um autor jamais deve escrever um livro copiando, a obra de outro autor. Não tô aqui pra falar isso, tá bom, gente? Mas eu, quando li a sinopse desse livro, quando li um pouco mais sobre o livro, li algumas resenhas, eu achei que ele seria um pouquinho mais parecido com o livro Inferno de Gabriel, que é um livro, assim, que eu adoro, um livro que eu amo, mas, assim, comparando, entre os dois livros, eu sei que a gente também não deve comparar um livro com o outro, são obras diferentes, são autores diferentes, mas eu, como leitora, eu achei que seria um livro que me prendesse como me prendeu o livro Inferno de Gabriel, e acabou não me prendendo tanto assim, tá bom, gente? É uma história fluida, é uma história bem escrita, mas eu acho que faltou algo, sabe? E é algo que eu não consigo explicar pra vocês o que é, mas é um bom livro, tá bom, gente? E com certeza, tá, gente? Quando eu tiver oportunidade eu vou ler Função CEO, porque eu gostei da autora, é uma autora muito boa, tá bom? O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês também é de uma autora nacional. Vocês lembram que no mês passado eu descobri uma autora e li vários livros dela? Pois bem, no mês de julho, eu ainda estava sob o efeito de Nana Pavolli e acabei lendo mais 2 livros da autora. E o primeiro é Quando Eu Vi Você, com essa capinha aqui ousadíssima. Acho que tem outras capas para esse livro também, mas essa daqui é bem
bem quente, né? Esse livro aqui, gente, ele conta a história da Ana Flor. Eu achei lindo esse nome, Ana Flor. E Ana Flor é uma moça, assim, sonhadora, que sonha com o seu príncipe encantado. É uma moça moderna, mas tem aquela coisa de menina, né, de sonhar. E ela sonha, na verdade, em encontrar, né, o seu verdadeiro amor, coisa que ela não conseguiu ainda, mesmo ela sendo noiva, né? Ela tem um noivo, mas, assim, ela não é apaixonada por ele e ela sempre tem aquela necessidade, né, de conhecer alguém, de conhecer o amor verdadeiro, até que um dia ela conhece esse amor verdadeiro e, por incrível que pareça, ela acaba se apaixonando quando ela vê a foto dessa pessoa pela primeira vez. Só que essa pessoa é o primo do seu noivo, então imaginem, gente, que conflito pra garota, né? Só que assim, essa paixão ainda ficou dentro do coração dela, entre ela e ela mesma. Só que um dia ela acabou conhecendo, né, o autor dos seus sonhos, né, das suas fantasias, e ela acaba conhecendo o João Pedro, né, que é o primo do seu noivo. E, gente, assim, quando os dois se conhecem, assim, tanto pra Ana como pra ele também, é uma conexão muito grande, é uma coisa, assim, muito forte, é uma atração, assim, explosiva, tanto da parte dela como da parte dele também. Assim, é amor à primeira vista, né? Não pra ela, né? Porque ela já tinha se apaixonado por ele através da foto dele e ele acaba se apaixonando por ela também, assim, logo de cara. Só que quando ele descobre que ela é noiva do primo dele, ele foge dela que nem um diabo foge da cruz. E ela também, gente, tenta ao máximo evitar essa paixão, evitar encontrar com o João Pedro, mas eles não conseguem e eles acabam se envolvendo. Só que, gente, são dois mundos, assim, completamente diferentes. Como eu já disse pra vocês, Ana Flor é uma menina sonhadora, é uma menina meiga que acredita no amor. E o João Pedro é um rapaz, assim, já vivido, e um rapaz que gosta de algumas coisas diferentes, né? Ele tem aquela pegada, né, de sado, e ele acaba introduzindo ela nesse mundo, né? Acaba mostrando pra ela o que ele gosta e ela acaba gostando também, e eles vivem, né, esse grande amor. Eu gostei desse livro porque ele é muito cativante e é aquela coisa da Nana, gente. A Nana, ela consegue escrever livros, gente, que ela te encanta e ela te prende e ela te envolve, assim, na história. E é um livro, assim, gente, apaixonante porque, assim, é tão bonito ver, né, alguém acreditar no amor hoje em dia. E a Ana é uma menina que acredita no amor. E eu gostei, gente, tanto dessa história que eu li a continuação, tá? E eu li Quando Eu Vi Você 2, que continua contando a história do casal. E a história aqui, gente, é mais conflitante ainda. É o seguinte, a Ana continua sonhadora, né? E o João Pedro continua dominador, né? Claro, né? Só que nesse livro eles enfrentam, gente, uma grande barreira, um grande desafio. Tem uma ex do João, né, que acaba entrando na jogada e ela não aceita, né, que o João esteja apaixonado, porque ela sabe que o João é dominador e ela não consegue entender como ele se envolveu com a Ana, como ele deixou se envolver por ela e ela acaba entrando na jogada e é uma situação difícil porque ela é uma menina que não gosta de perder e ela tem uma amizade muito grande com o João, né? O vínculo de amizade, né, entre essa ex e o João é muito grande e é difícil pra Ana, gente, sabe? É um livro assim bem sofrido, os dois sofrem demais nesse segundo livro e continua sendo uma história encantadora a la Nana Pavolli, né? Que vocês sabem que eu virei super fanzaça da Nana Pavolli. E é claro que eu tinha que ler 2 livros dela esse mês. E são livros, assim, bem interessantes. O próximo livro se chama Bela Maldade, da autora Rebecca James. Esse livro aqui, ele conta a história da Catherine, que após uma grande tragédia que acometeu tanto ela como a família dela, ela resolveu mudar de cidade, mudar para um ambiente que ninguém conhece a sua história, que ninguém conhece a sua família, que ninguém conhece a tragédia, né, que ela e a sua família passaram. Então a Catherine, ela quer viver no anonimato, ela quer viver num ambiente onde ninguém sabe nada dela, inclusive ela até prefere viver assim um pouco reclusa, não ter tantas amizades assim, até que ela conhece a Alice, que é uma menina assim, gente, adorável, uma menina assim super sociável. A Alice é aquele tipo de menina que todo menino quer namorar, é aquele tipo de garota que toda menina quer ser amiga. E a
Catherine acaba não resistindo e ela acaba se tornando uma grande amiga da Alice, né, pra falar a verdade. Só que com o passar do tempo, gente, ela acaba conhecendo, né, a verdadeira Alice, né, ela acaba conhecendo a Alice a fundo e ela não gosta nada disso, ela não gosta de conhecer, né, o verdadeiro eu da Alice, e ela tenta evitar isso, né? Ela percebe que essa amizade pra ela não é uma amizade boa e ela tenta se afastar da Alice. Só que a Alice, gente, é um tipo de pessoa que ela não consegue ser rejeitada, ela não gosta de ser rejeitada e ela acaba perseguindo a Catherine, né? Ela acaba tornando a vida da Catherine um inferno e é muito difícil pra Catherine isso. E o livro acaba, gente, ficando assim bem conflitante, porque assim, você sabe que a Catherine, ela tem um grande segredo. Só que a autora não desvenda logo de cara, né? Ela vai te passando isso por doses homeopáticas, né? Você vai conhecendo a história da Catherine, você vai conhecendo a tragédia da Catherine aos poucos, né? E o desfecho desse livro, gente, é tudo assim, sabe? Tudo vai rumando por um funil, sabe? Você vai descobrindo a história da Catherine e o passado dela, e a história vai rumando até afunilar, e o desfecho é incrível. Gostei muito da personagem também, apesar de ser, né, uma personagem, né, de uma história young adult, é uma personagem, assim, super madura, sabe? No início, né, do livro e no decorrer também do livro, que a autora vai contando a história dela, a autora volta pro passado, né, contando a história dela lá no passado, antes da tragédia. Você percebe que a Catherine era uma outra pessoa, ela era totalmente aventureira, até mesmo irresponsável, só que depois que aconteceu na tragédia na vida dela, ela mudou muito, gente. Ela se tornou uma menina, assim, super adulta. E eu adorei demais esse livro. E é um livro muito legal e eu super indico a leitura dele. O próximo livro é um livro físico, né? Esse mês eu li só 2 livros físicos, né? Eu tô lendo muito livros digitais, né? Mas vamos lá. O próximo livro se chama Ligações, da autora Rainbow Rowell. Esse livro aqui conta a história da Georgie. Ela tem uma família feliz, né? Ela é apaixonada por seu marido também é apaixonado por ela. Tem 2 lindas filhas. Só que a Georgie, gente, ela tem um trabalho, ela escreve séries de TV. Desde quando ela estava fazendo faculdade, ela tem esse projeto juntamente com o seu amigo. Então eles escrevem, né, séries de TV e são séries de comédia. E esse trabalho, né, da Georgie ocupa muito tempo da vida dela, então ela passa muito tempo trabalhando e ela acaba, né, deixando a família dela em segundo plano. E com o tempo ela não percebe isso, né, ela tá naquele corre-corre, até que chega o Natal, né, eles estão próximos ao Natal e eles planejaram a viagem, né, da família de Natal, que eles vão viajar até a casa dos pais, né, do marido dela, o Neil. Só que ela não vai poder ir por conta do trabalho mais uma vez ela vai dispensar uma viagem, né? Ela vai adiar uma viagem por conta do trabalho. E o Neil, gente, ele fica muito chateado com isso, né? O Neil é o marido dela. E ele acaba viajando sozinho. Ele pega as filhas dele e ele acaba indo sozinho passar o Natal com a família dele. E após isso, gente, a Georgie, ela cai em si, ela para pra pensar o que ela tá fazendo na vida dela, o que ela tá fazendo no casamento dela. E isso acaba deixando ela numa situação assim muito conflitante, porque assim é a carreira dela, é o sonho da vida dela, ela trabalhou a vida dela inteira para chegar nesse momento, e quando ela chega nesse momento ela acaba afastando, né, a família dela, e ela fica muito triste com isso, né? E o Neil vai viajar, né, para casa dos pais juntamente com as suas filhas, e a Georgie fica muito triste, gente, até que ela vai na casa da mãe dela, né? Ela acaba ficando hospedada na casa da mãe e ela acaba dormindo no seu antigo quarto. E nesse quarto, gente, tem um bendito, né, de um telefone amarelo, um telefone antigo, né, que ela faz dias, né, que ela tá querendo contato com o Neil, ela não consegue falar com o Neil do celular dela. E a Georgie é uma mulher assim tão maluca, assim, a vida dela é tão corrida, gente, que ela sempre tem problema no celular, o celular dela sempre tá descarregado, ela nunca troca o celular, assim, é bem complicado. E ela não consegue falar com o Neil. E ela resolve usar, né, esse bendito telefone amarelo pra ligar na casa do Neil. E quando o Neil atende, gente, quando ela liga na casa do Neil,
ela acaba descobrindo, gente, que assim, ela consegue, né, através desse telefone, falar com o Neil, mas com o Neil do passado. Gente, a cabeça dela entra em parafusos, vocês não têm noção. Ela já é meio maluquinha, né, devido às correrias da vida dela, mas assim, a Georgie fica mais maluquinha ainda. Ela acha, assim, que ela precisa ser internada, que ela não tá bem, que ela tá muito cansada, que ela tá estafada, que ela tá ouvindo coisas, que ela tá sentindo coisas. Mas na verdade ela não tá, gente. No outro dia ela tenta falar com o Neil de novo pelo bendito telefone amarelo e ela fala de novo com o Neil do passado. E ela acaba embarcando nessa, gente. Ela sente tanta saudade do Neil, tanta saudade, assim, de falar com ele, porque ela não tá conseguindo falar com ele, né? No presente, o Neil do presente, ela não tá conseguindo falar com ele. E ela embarca nessa e começa a namorar o marido novamente. E é uma história, gente, apaixonante. E eu gostei demais desse livro. Eu gostei de todos os personagens. Até o Neil com o jeitão estranho dele. Pra mim, o Neil era um personagem, assim, muito estranho, sabe? Mas ele é um personagem cativante. As filhas delas também, adorei demais. Todos os personagens do livro, eu gostei demais. Gostei muito da história, gostei muito da autora. Essa autora aqui, gente, ela escreveu um livro bem conhecido, que é Eleanor Parker. Que eu tenho esse livro também, tá? É um livro bem legal. O próximo livro se chama O Sexto Homem, do autor David Baldacci. Esse livro aqui é um livro policial. Esse mês eu fiquei fuçando, fiquei procurando, porque eu estava querendo muito ler um livro policial, assim, eu estava com saudade de ler um livro policial. E eu pesquisei, até que encontrei esse livro. Só que, gente, acho que a minha pesquisa não foi tão boa, assim, porque, assim, eu caí de paraquedas numa série. Na verdade, esse autor, ele escreve uma série, né, com esse mesmo personagem, e eu não sabia, mas tudo bem, tá, gente? Independente disso, não atrapalhou em nada a leitura, tá bom? Só senti uma dificuldade, assim, porque não era um personagem que eu conhecia. E a história do livro dava a entender que você era super conhecida do personagem, tá? Porque é um livro, né, que faz parte de uma série. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. E eu li o livro tranquilamente, entendi a história tranquilamente. E esse livro conta a história do Edgar, que é um homem, assim, muito inteligente. É um homem, assim, que é praticamente um gênio. É uma pessoa, assim, que tem uma inteligência muito acima do normal. E ele acaba sendo contratado pelo governo dos Estados Unidos para ser um estrategista do governo, né? Na verdade, ele é tão inteligente que ele é a principal arma de estratégia dos Estados Unidos. Só que o Edgar, gente, ele acaba sendo acusado de assassinato. Ele acaba sendo acusado de ter matado 6 pessoas e ter enterrado, né, essas 6 pessoas no quintal da fazenda dele. E o Sam, que é, né, o personagem que eu tô falando pra vocês, né, que faz parte dessa série, ele é um investigador. E o Sam, ele também já trabalhou pro governo, então ele sabe tudo sobre isso. Tem uma parceira, né, que é a Michelle. E o Sam e a Michelle são contratados pelo advogado do Edgar pra desvendar esse mistério, se foi o Edgar mesmo ou não que matou essas 6 pessoas. Então ele é contratado pra isso. E quando ele entra nessa história, gente, ele vê que tem caroço nesse angu, que o buraco é mais embaixo, que o negócio é feio, que ele tá mexendo com gente muito séria, barra pesada. E, gente, é morte atrás de morte, é tragédia atrás de tragédia. É uma história, assim, gente, eletrizante. É uma história, assim, super dinâmica. E eu gostei demais desse livro, eu gostei de todos os personagens. É um livro, assim, inteligentíssimo. Você percebe que o autor também é um autor, assim, muito inteligente, que escreve muito bem. Escreveu uma história, assim, muito bem arquitetada, sabe? E eu gostei demais desse livro e eu super indico, né, esse livro. Indico a série também, gente, porque se todos os livros da série forem tão bons como esse, com certeza essa série é demais. Agora chegou a vez do ganhador do mês de julho, que é um livro, assim, que tem uma capa muito linda e é um livro, gente, que eu adorei demais de ler. Estou falando da Promessa da Rosa, da Babi Eissete. É uma autora nacional. Gente, eu fiquei mega surpresa quando eu fiquei sabendo que a autora desse livro era uma autora nacional, porque é o seguinte, quem me conhece sabe que eu adoro romance histórico, sabe? E esse é um romance histórico e de uma autora nacional, gente. E é um livro muito bom. É uma história
muito boa e eu fiquei encantadíssima de saber disso, sabe? De descobrir isso. E eu fiquei muito feliz, gente. Vocês não têm ideia como eu fiquei feliz de saber que tem um autor nacional do nível dessa autora. Gente, essa autora é demais. Eu tiro meu chapéu pra essa autora, gente. Sério, é muito boa mesmo. Mas vamos à história e eu já falo mais um pouquinho sobre a autora, tá bom? Esse livro, como vocês sabem, né, é um romance histórico e se passa em Londres, é claro, tem que se passar em Londres, só que é em Londres em 1840. E conta a história da Catherine, gente, que é o tipo de personagem que eu adoro. Apesar, né, de viver num romance histórico, né, de viver nessa época, a Catherine, ela é filha de um conde, então vocês imaginam, né? Ser filha de um conde nessa época não é nada fácil, tem que viver na pompa mesmo. Só que a Catherine, gente, é um personagem assim de espírito livre. Ela é uma menina que não concorda com os termos da sociedade, ela praticamente odeia a nobreza, as normas da nobreza. Ela é uma menina assim super corajosa, super espirituosa, ela é uma menina assim idealista, sabe? Ela é uma menina diferente de todas as meninas, né, que vivem na época dela. Apesar de ser uma filha obediente, ela tem outros tipos de pensamento, sabe? Ela não concorda que uma mulher case sem amor, ela não concorda que uma mulher seja dada em casamento, seja negociada sem o seu consentimento. Isso é uma coisa que ela não admite. E ela é uma menina, assim, como eu já disse, de espírito livre. E ela odeia tudo relacionado à nobreza, relacionado à sociedade, relacionado à pompa. Só que é o seguinte, ela acaba se apaixonando, gente, justamente por um duque. Isso é muito conflitante pra ela, né? Ela conhece o Arthur, que é esse duque, numa festa de máscara, né, num baile de máscaras. E a Catherine, gente, ela é uma menina que gosta muito de artes antigas, sabe? Ela lê muito, apesar das meninas da época dela não poderem ler, né, certas coisas, ela lê de tudo. E ela se apaixonou muito pela arte antiga, né, a arte grega, romana, egípcia. Então ela sempre busca conhecimentos nessa área. E nesse baile de máscaras, o anfitrião, né, dessa festa, ele tem, né, um acervo, né, particular de algumas esculturas antigas da Grécia e ela sabe disso. E quando ela vai nesse baile de máscaras, o intuito dela é dar uma fugidinha até encontrar esse acervo, porque ela quer ver de perto essas obras e ela acaba fazendo isso, gente. Ela acaba dando uma fugidinha, uma escapadinha até que ela chega, né, nesse cômodo, né? Ela consegue invadir, né, esse cômodo para ver essas peças. E quando ela está lá, quando ela pensa que está sozinha, que ninguém está ali com ela acaba encontrando, né, o Arthur. E na verdade, ela viu o Arthur antes, eu esqueci, gente, eu tô contando a história pela metade. Antes, né, dela dar essa escapadinha, ela viu um mascarado, né, que ela chama de Falcão, né, porque o olhar dele era um olhar de falcão. E ela se encantou por ele, gente, mesmo de máscara, pra ela, o Arthur se destacou na multidão, né, se destacou naquele baile. E depois, né, quando ela entra nessa sala, ela acaba reencontrando o Arthur e ela acaba descobrindo que ele é tão lindo, maravilhoso, sem máscara também. E eles acabam, né, conversando, criando uma amizade. E eles acabam, gente, depois convivendo mais um pouco, eles acabam se apaixonando. Só que, gente, vocês pensam que termina por aí? Eles se apaixonaram, tiveram um conflitinho bobinho e depois viveram felizes para sempre. Gente, vocês não estão entendendo como essa Babi judiou do meu coração. Ela massacrou meu coração. Gente, eu chorei com esse livro. Vocês não têm noção de como eu sofri com esse livro. Depois que o Arthur e a Catherine se conhecem, gente, acontece na vida deles assim uma série de acontecimentos assim equivocados que acaba separando, né, o casal. E, gente de Deus, como eu sofri com esse livro. Vocês não têm noção, gente. Esse livro, assim, é um livro muito intenso, é um livro, assim, apaixonante, é um livro angustiante, assim, é um livro, assim, arrebatador. Esse livro, gente, me marcou, sinceramente, assim, é um dos livros, assim, que mais me marcou. Pra vocês terem uma ideia, gente, de como esse livro, assim, é apaixonante, vocês sabem que há algum tempo eu já comentei isso com vocês, que eu tenho um livro preferido, né, de romance histórico, que é A Rosa de Inverno, né, da autora Patrícia Cabot, que dos livros de romance histórico
Era o livro que eu mais amava. Gente, vocês não estão entendendo. Ele tirou o trono desse livro e faz anos que esse livro tá em primeiro lugar. Ele acabou ganhando o trono, o lugar desse livro, gente. Pra você ter uma ideia como esse livro é muito bom, gente. Vocês percebem que o amor e o ódio, eles acabam andando juntos, sabe? E deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Eu tenho que falar isso pra vocês, senão eu não vou ficar em paz. A primeira vez desse casal, gente, é a primeira vez mais linda que eu já li num livro. E olha que eu já li muito livro, gente. Já li muito sobre a primeira vez de vários casais e essa é a mais linda de todas. Só de lembrar, a gente não vontade de chorar, de tão linda que é a primeira vez desse casal, gente. Pra quem gosta de romance histórico, não pode deixar de ler esse livro. Como eu já disse, gente, é uma autora maravilhosa, é uma autora assim que eu não conhecia. Eu sei que ela tem um outro livro que com certeza eu vou ler no mês de agosto, porque assim, se ela escrever tão bem como ela escreveu esse romance histórico, gente, olha, ela ganhou meu coração, sabe? E eu adorei demais esse livro, adorei demais todos os personagens. E é um livro que me marcou demais, gente. Não é à toa que ele ficou em primeiro lugar no mês de julho. E com certeza, gente, eu não sei como que vai ser daqui pro final do ano. Mas assim, eu tenho a leve impressão que esse livro ficará em primeiro lugar do ano, gente. De tão bom que ele é. E só vai entender o que eu estou falando quem gosta de romance histórico mesmo e quem lê esse livro. Pronto, se você não gosta de romance histórico, se você não leu esse livro, você não vai entender a plenitude do que eu estou querendo dizer pra você, tá, gente? Vale super a pena ler esse livro, eu super indico a leitura desse livro. Eu já vou parar de falar, chega de falar sobre esse livro que tá ficando cansativo demais. E é isso aí, gente, esses foram os livros que eu li no mês de julho. O mês de julho foi um mês assim bem interessante, né? Um mês assim com grandes surpresas e pra mim esse que ficou em primeiro lugar foi a grande surpresa do mês de julho. Gostei de todas as leituras, algumas eu gostei, né, mais, como vocês perceberam, né, e outras eu gostei menos, mas todos os livros são bem interessantes e o mês de agosto promete, porque eu separei uma seleção, assim, muito boa. E é isso aí, gente, essas foram as minhas leituras, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês também possam me seguir no Instagram e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! No malahini ohana